Num convento bem remoto lá no Japão, em 1973, uma profecia foi entregue. E ela era um eco, sabe? Um eco de um aviso muito famoso, feito décadas antes, mas com uma urgência sombria, que parece falar diretamente para os nossos dias. Para a gente entender a mensagem de Akita, é fundamental a gente voltar um pouco no tempo, lá para Fátima, em 1917. Porque, mesmo separadas por tanto tempo e por continentes inteiros, essas duas aparições, elas estão ligadas de um jeito que não dá para separar. Pensa só, a mesma advertência, o mesmo chamado urgente para conversão foi repetido. Só que por algum motivo, talvez pela força das palavras, a mensagem de Akita acabou se tornando uma profecia meio que esquecida. Então, vamos dar uma olhada mais de perto em como essa repetição acontece. A semelhança entre as mensagens não é só uma coincidência não, é como se fosse uma reafirmação divina com um objetivo bem claro. A estrutura é impressionante. Tanto em Fátima quanto em Akita, a gente tem 3 mensagens principais. As duas falam sobre uma apostasia, que é uma grande crise de fé, e as duas apontam para a mesma e única solução: voltar a rezar, e com urgência. Mas olha, essa conexão não é só uma interpretação de alguém. Isso foi confirmado nos mais altos escalões da igreja, o que dá um peso, assim, extraordinário para as palavras de Akita. E essa declaração aqui, ela diz tudo. O então cardeal Ratzinger, que era o chefe da doutrina da fé, depois de anos de estudo, não disse que eram parecidas ou relacionadas. Ele foi direto, disse que eram as mesmas. É o selo de aprovação definitivo. E se a mensagem é a mesma, a gente precisa encarar a parte mais sombria e mais urgente dela, o anúncio de um castigo. Um castigo que poderia ser evitado, mas que se tornaria inevitável se a humanidade não mudasse o rumo. A terceira e última mensagem de Akita descreve um evento numa escala que a gente mal consegue imaginar. Não é uma crise local, é um castigo global, que seria maior que o próprio dilúvio da Bíblia. E aí a profecia adiciona um detalhe, que chega a arrepiar. O fogo que cairia do céu não faria distinção, não teria essa separação entre bons e maus. Seria uma purificação que atingiria a todos. E talvez essa seja a frase mais assustadora de todas. A desolação depois de tudo isso seria tão profunda que a própria vida se tornaria um fardo mais pesado que a morte. O ponto aqui é a devastação total, não só do corpo, mas da alma. E como se não bastasse o castigo físico, a mensagem também alerta para uma guerra interna. Uma crise dentro da própria igreja, com divisões lá no topo, indicando uma confusão espiritual profunda. Mas no meio de um aviso tão terrível, a mensagem não deixa a humanidade sem esperança, não. Ela aponta para as ferramentas, para as armas que continuariam funcionando. As armas oferecidas são de uma simplicidade poderosa. A oração constante do rosário, a confiança no sinal do Filho, que é a Santa Cruz. E, por fim, uma vida de oração e reparação, para tentar acalmar a justiça divina. Tá, mas por que isso importa agora? Porque Akita não é uma relíquia, uma história do passado. A mensagem foi entregue como um aviso profético para uma geração futura, que bem pode ser a nossa. O Evangelho de Lucas nos dá a analogia perfeita para isso. Uma sociedade completamente mergulhada nas suas preocupações do dia a dia, distraída com as coisas materiais e totalmente cega para a tempestade espiritual que está se formando no horizonte. E essa é a pergunta que ecoa até hoje, né? No meio de tanto barulho, de tanta coisa acontecendo no mundo, será que estamos prestando atenção nos sinais? Ou será que a gente está vivendo igual a geração de Noé, distraídos, sem perceber a urgência do momento? No fim das contas, a profecia de Akita não é sobre prever o futuro, mas sobre mudá-lo. A mensagem foi entregue, o aviso foi dado, a escolha de ouvir e de agir agora pertence a nós.